Graça e paz, povo lindo, não deixe de se inscrever neste canal, é de graça, não custa nada. Os milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continua. A cura dos 10 leprosos. Vamos para a Bíblia, Lucas 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Versículo 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Versículo 13. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Versículo 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Versículo 16. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, e dando-lhe graça. E este era samaritano. Versículo 17. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Versículo 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Versículo 19. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amados, vamos para mais um milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus curando 10 leprosos é um dos milagres de Jesus, narrado apenas no Evangelho de Lucas. De acordo com o evangelista Lucas, indo a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela fronteira entre Samaria e a Galileia. Samaria era a capital do reino do norte. Era uma região montanhosa do Oriente Médio, constituída pelo antigo reino de Israel. Os samaritanos eram rivais do seu vizinho, os judeus, que fazia parte do reino do sul, qual a sua capital era Jerusalém. Quando ele estava passando por uma vila, 10 homens acometidos de lepra o encontraram, e eles ficaram a certa distância e gritaram para Jesus: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao que Jesus respondeu: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E no caminho foram curados. Alguns dos milagres de Jesus Cristo eram condicionais, sempre tinha uma ordem. Os que obedeciam
recebia a vitória. Um deles, um samaritano, vendo-se curado, voltou, louvou a Deus em voz alta e se atirou aos pés de Jesus para agradecê-lo. Os samaritanos era considerado pelos judeus como impuro. Foi o único que voltou para agradecer. Jesus então lhe perguntou: não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse ao homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Este milagre enfatiza a importância da gratidão e da fé, pois Jesus novamente não atribuiu aos seus poderes a salvação, mas sim a fé dos curados. Versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Os samaritanos eram rivais dos judeus desde a morte do rei Salomão, no ano 931 a.C., segundo Reis 12, versículo 12. E assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Certa feita, os samaritanos não deixaram os discípulos de Cristo entrar em Samaria. Lucas 9, versículo 53. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Versículo 54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Versículo 12. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Segundo a Bíblia, as pessoas que eram contagiadas de lepra tinham que ficar fora do arraial, pois eram considerados imundos e não podia viver entre a sociedade. Levítico 13, versículo 45. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, a sua cabeça será descoberta e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Versículo 13. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus Cristo, sendo Deus, é onisciente. Ele conhece todas as nossas necessidades. Todavia, Ele precisa ouvir da nossa própria boca. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas
grande e ocultas, que não sabes. O cego de Jericó foi abençoado porque clamou em alta voz, não deu ouvido para a multidão. A mulher cananeia, da mesma maneira, ela não deu ouvido para a murmuração dos discípulos de Cristo. Mateus 15, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 14. E ele vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele sempre ordenava as pessoas a cumprir as leis de Moisés. Levítico 14, versículo 2. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Jesus Cristo, para ser o sacrifício perfeito, ele teria que ser sem mancha e sem pecado. Se ele não estivesse cumprido as 613 leis de Israel, o sacrifício da cruz seria em vão. Versículo 15. E um deles, vendo, estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Às vezes Deus permite situações em nossas vidas para que as suas obras venham a ser manifestada. João 9, versículo 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifeste as obras de Deus. Mateus 9, versículo 8. E as multidões, vendo isto, temeram e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Tudo é para a glória de Deus, pois foi Jesus Cristo que deu poder e autoridade para os seus discípulos. Versículo 16. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. O segredo da nossa vitória está na reverência e na nossa fé. João 9, 38. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Todos aqueles que adoram Jesus Cristo, ele também está adorando o Deus Pai, o Todo-Poderoso. João 5, versículo 23. Para que todos honrem o Filho, assim como honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Versículo 17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos?
E onde estão os 9? Jesus, sendo onisciente, já sabia que só um voltaria para lhe agradecer. Todavia, ele curou os 10, para mostrar que ele não faz acepção de pessoas. Salmo 106, versículo 3. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram pelo seu conselho. Muitos querem ser abençoados na casa do Senhor, todavia nem todos querem guardar os seus mandamentos e as suas palavras. Versículo 18. E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Nos dias atuais não são diferentes. Muitos são abençoados na casa do Senhor, mas são poucos os que permanecem para herdar a vida eterna. Por isso que Jesus Cristo deixou escrito que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Salmo 50, versículo 23. Aquele que oferece por sacrifício ações de graça me glorifica. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Versículo 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Está escrito que a fé sem obra, ela é morta. Os 10 creram na palavra de Jesus Cristo, mas só um voltou para agradecer a Deus. Muitos ouvem o Evangelho de Cristo, mas nem todos o confessam como único e suficiente Salvador da sua alma, mesmo sabendo que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Só que todos aqueles que rejeitarem o Todo-Poderoso estão rejeitando o sacrifício da cruz e serão lançados no inferno, pois o salário do pecado é a morte. Amém? Ajuda-nos a divulgar este humilde canal, se inscrevendo e deixando seu gostei. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.